Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com os irmãos. Amém. Queridos, como o nosso querido irmão Tiago estava falando aqui sobre a volta do Senhor, que está cada vez mais próxima, né? Precisamos ficar atentos, porque o mundo está sempre nos levando aí, procurar, sempre nos distraindo, nos levando para as atrações mundanas, né? Assim como o Fagner também falou no início do culto. Não são coisas ruins, são coisas que o corpo gosta, que atrai, não é? Mas que nós temos que evitar, nós temos que ter firmeza para fugir disso. Né? E só com o Espírito Santo, com o conhecimento da palavra, discernimento, é que nós conseguimos chegar lá, não é? Hoje em dia, muitas coisas estão confusas, né, com as pessoas. As pessoas estão sempre procurando as suas vantagens próprias, os seus interesses. Hoje nós estávamos até ouvindo na televisão sobre esses suplementos alimentares que as pessoas comem, né? Principalmente os bombadinhos que gostam de comer, né? Complementar após o exercício, né? E que existe muito engano nisso, né? E junto com isso, com produtos contaminados, existem até anabolizantes misturados e que causam uma série de problemas. Mas o que eu estou dizendo é pelo seguinte: ninguém está preocupado conosco, ninguém está preocupado com a nossa saúde, não existe ninguém que está policiando nada. Nós estamos perdidos se nós contarmos com a mão do Senhor nas nossas vidas. Cada um está preocupado com ganhar o seu dinheiro. Não importa se o seu dinheiro venha de uma forma em detrimento da saúde ou de qualquer outra finalidade, de qualquer outro prejuízo para as pessoas. Amém? No mundo, a única coisa que nós vemos é o engano sendo pregado, sendo ensinado até nas igrejas. Né? Então, nós temos que estar sempre atentos à palavra. Eu venho falando muito aqui, todas as vezes que eu prego, sobre o culto nacional, né? Sobre a igreja de Bereia, que após ouvir a pregação, corria na palavra de Deus para confirmar tudo que era pregado lá. Então, eu insisto sempre com os irmãos. Né? Nosso pastor é uma bênção, as pessoas que vêm pregar aqui são uma bênção, mas independente disso, nós temos sempre que conferir na palavra que é pregada, se aquele ensinamento está correto, se não está faltando nada para complementar, né? Assim como ele dá a luz da palavra para o pastor ou para as pessoas que pregam, e o Senhor também nos dá. Quem dá isso é o Espírito Santo, não é? Não é o conhecimento do homem, não é a sabedoria, experiência, né? Ela ajuda, mas o que vem lá do trono do Senhor, não é? As mulheres, hoje nós vamos falar sobre as mulheres, vocês desculpem, mas temos que falar sobre vocês, né? Os homens adoram risadinha, né? A alegria delas. Mas tudo bem, não vamos chegar lá, né? As mulheres estão cada vez mais preocupadas em cuidar dos seus corpos, da sua aparência, né? E de parecerem cada vez mais parecidas com o homem. Elas querem ser cada vez mais parecidas com o homem, sendo que ela é um ser muito mais intuitivo. O Senhor deu uma série de bênçãos para a mulher, mas ela quer se afastar disso. Ela quer parecer com o homem, quer fazer trabalhos de homem. Tudo bem, a sociedade nossa moderna muitas vezes requer a mulher ajudando dentro da casa, colaborando com o marido nas suas tarefas, não é? Mas nós temos que saber sempre o lugar de cada um dentro da família. A palavra nos ensina o que cada um é responsável dentro da casa. Agora o diabo, né? O diabo, com toda a sabedoria, toda a inteligência dele, que nós não podemos menosprezar, porque ele é um ser de poder, muito inteligente, e ele sabe aonde nos atingir. E ele sabe como desviar a atenção das pessoas de dentro de uma família, porque para ele, acabar com a família é a melhor coisa que ele pode fazer. Porque dali para a pessoa também se afastar depois da igreja, procurar outros caminhos, é um pulo. Enquanto que você tem uma união dentro da família, tudo fica fortalecido, você vai para a igreja, fica cada vez mais sólida aquela união, e você não se aproxima dos interesses de Satanás. Amém? O homem ele foi colocado como líder da casa. A liderança é dele. Quer dizer, na casa, quem governa é o homem, mas quem edifica é a mulher. Então, uma mulher, ela tanto pode colocar um homem numa situação invejável, um homem bem amparado pela mulher, bem suportado. Suportado não quer dizer que a mulher suporta, aguenta tudo, não é isso. Suportado
suporte, né? A mulher que ampara o marido, que dá direção para ele, ajuda, para isso que ela está aí, né? Ela é a ajudadora, não é? A palavra submissão, muitas vezes, incomoda as mulheres. Eu posso ser submissa àquele cara, quer mandar em mim. Mas isso é ordenança divina. A mulher deve ser submissa ao marido. O que quer dizer ser submissa? Primeira coisa, principalmente para solteiras, você tem que pensar o seguinte: vou me casar, tenho um namorado, adoro ele, sou apaixonado por ele, beijinhos e beijinhos. Só que não é só isso a vida. Nós temos que ver outras coisas. Quais são os interesses em comum? Como é que vai ser a nossa vida após o casamento? Como é que vai ser o nosso relacionamento um com o outro, com os filhos? Vocês têm que estar em linha, vocês têm que ter uma vida em comum com a mesma forma de pensamento. A minha mulher às vezes usa um termo aqui, os opostos se atraem, os dispostos se distraem. Eu discordo completamente dessa opinião. Não é nada disso. Você sempre tem que procurar alguém que seja o mais parecido com você. Porque senão você vai ter choques, você vai ter discussões, você vai ter brigas dentro da casa. E é muito difícil você manter aquele amor, aquela paixão toda que você tem na adolescência, no transcorrer de todos os anos de casamento. Então, tudo tem que ser pensado, analisado friamente antes da união. Após a união ter sido concretizada, tudo vai ficar mais difícil. Principalmente quando um dos dois não está no caminho do Senhor. Amém? Submissão, como eu estava dizendo, quer dizer o seguinte: submissão. Qual é a missão do marido? O namorado que você escolheu, ou o marido que você tem em casa, qual é a missão que ele tem? Ele é um pastor? Ele é um marinheiro? Ele é um médico? Ele é, sei lá, um pedreiro? Seja lá o que for. A mulher, submissão. Então a missão dela está suportar a missão dele. Submissão. Ela está lá colocando, fazendo parte da missão dele. A mulher do pastor, ela não precisa necessariamente pregar na igreja, mas ela precisa estar ao lado do pastor. A mulher do diácono, a mesma coisa. A mulher do presbítero, enfim. A mulher do marinheiro, ela tem que entender que ele sai, vai para o alto mar, passa 6 meses longe dela e dos filhos. Então, antes dela casar, ela tem que saber como é que vai ser a vida dela depois. Uma pessoa que se relaciona com várias pessoas, uma pessoa de relações públicas, um vendedor externo, para ele ter uma mulher ciumenta, por exemplo, é problemático. Porque essa pessoa que visita clientes, assim como eu faço com clientes, na minha empresa, eu trabalho com informática, trabalho em contato com muita gente. Então você tem pessoas do sexo masculino, feminino, que você vai ter contato. Essa mulher tem que saber qual é a missão dela, que é ser submissão do marido nessa missão que ele tem no dia a dia, seja no mundo, né, no trabalho, seja dentro da igreja. Então, mulheres, antes de casar, escolha bem o seu marido para que o perfil dele se encaixe naquilo que você sonha. Não só que ele seja bonitão, bombadão, cheirosinho, não é? Que isso, com o tempo, ele vai ficando gordinho, vai ficando carequinha, cabelinho branco, né? Então isso é o menor problema. O mais importante é o relacionamento, é o caráter de cada um e o que você está esperando dele e ele de você. Bem? A palavra de Deus é muito clara com relação à mulher. Então nós vamos falar algumas coisas aqui sobre as mulheres que tem tudo a ver com os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Todo mundo aqui, eu acredito que se houver alguém, são raros os casos, mesmo que isso aqui fosse uma igreja com 5.000 membros aqui, isso aqui fosse cadeiras até lá do outro lado da rua, que não é o caso, mas é 95, 99% de chance das pessoas todas terem problemas em casa. Por quê? Porque falta estrutura lá atrás, a estrutura não foi feita, não foi orientada, o pai e a mãe não tiveram a condição de orientar. Eu falo até por mim, né? Nossos pais, talvez agora, né, mais recente, eu pelo menos tentei fazer isso com meus filhos e faço até hoje, orientar, falar, olha, não faça isso, não faça aquilo, não vai por esse caminho. Mas há algum tempo atrás, principalmente os mais velhos aqui, não tiveram tanta orientação dos pais. Eram pessoas simples, eram pessoas que estavam preocupadas em, no máximo, tentar manter ali o arroz e feijão na mesa, né? Hoje nós já temos uma condição melhor, a nossa preocupação muitas
precisa, aquilo que foi possível dar também, e temos aqui a igreja sempre a falar não. Amém? Então diz assim, qualquer mulher para ser sábia tem que edificar o seu lar na palavra de Deus. Então a mulher só é sábia quando ela edifica a sua casa dentro da palavra. Ou seja, ela tem que conhecer, ela tem que ler a Escritura, ver na igreja, ouve a palavra, o pastor prega, ela absorve aquilo e leva para a sua casa e põe em prática. Nem todas que estão aqui têm um marido vindo na igreja. Algumas são solteiras, têm namorado, o namorado também não vem, às vezes vai em outro lugar, uma outra doutrina. E a mulher é parte fundamental, é a parte principal na mudança de toda essa estrutura familiar. Ela tanto pode levar tudo lá para cima como destruir definitivamente a vida do casal. Amém? A mulher sábia busca na palavra de Deus ensinamento sobre o lar. Então é o que eu falei, que ela vai adquirir essa experiência, tanto na igreja, quanto dentro da palavra, muitas vezes até em contato com as outras pessoas. Né? Para isso que existe a comunhão dentro da igreja. A comunhão não é só para nós sentarmos ali e comer aquele hot dog, aquela esfirra, pizza, não. Nós temos que sentar muitas vezes aqui e conversar, trocar experiências, cada um falar da experiência do outro, abrir seu coração, né? E quem ouve guarda para si, né? Porque aquilo também não pode ser motivo para ficar contando para todo mundo a vida dos outros, não é? Então isso aqui é uma família. Aqui é um lugar onde você vai se sentir à vontade para desabafar, para você contar um problema, e muitas vezes aquela outra pessoa já passou por esse problema, já tem experiência naquele assunto e vai te orientar. Ou até, muitas vezes, já aconteceu até comigo, eu contar alguma coisa para alguém, nem preciso falar nada, eu te contar, já na hora caiu a ficha, por que eu não fiz isso? Né? Porque se somos conhecedores da palavra de Deus, basta tocarmos naquele assunto, aquele assunto fica em pauta, aquele assunto ficar vivo na nossa mente, que tudo se abre. Né? E o Senhor, naquele momento, põe a mão dele, despeja o seu Espírito sobre nós, e tudo fica muito claro para nós resolvermos. Amém? Um lar dirigido por uma mulher sábia é um lar dirigido pelo Espírito Santo. Foi o que eu falei agora há pouco, a intuição. A intuição é o sexto sentido, né? Se fala tanto que a mulher tem isso muito forte, muito mais forte que o homem. O homem também dispõe disso. Até os animais têm intuição animal. Mas a mulher, ela tem uma perspicácia, uma sensibilidade absurda. E muitas vezes isso não é usado para o bem na casa. Muitas vezes isso é usado para a desconfiança. Onde você está? Por que você chegou só essa hora? Às vezes o cara se matou no trânsito, está lá arrebentado, cansado, chega em casa, a mulher ali, ó. Por que você está chegando só essa hora? A mulher tem que ser companheira, tem que ser esperta. Porque se a mulher recebe o marido com carinho, a mulher recebe o marido com amor em casa, não, mas você chegou tarde, pegou muito trânsito, vem cá, senta aqui, eu tirar seu sapato. Entendeu? Pode dar uma massagem no seu pé. Nossa, é uma delícia isso, gente. Entendeu? Eu não tenho marido, graças a Deus. Né? Eu prefiro que faça no meu pé, mas eu faço no pé da minha mulher também. A mulher, no Provérbios 31, vocês não precisam abrir, nós só lá no finzinho nós vamos abrir a palavra, porque tem muitos versículos que nós vamos ver, e eu já coloquei tudo aqui no papel para facilitar, senão a gente vai ficar aí. Abre e fecha a Bíblia muitas vezes. A mulher virtuosa, em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede as de joias preciosas. A palavra já fala, mulher virtuosa, quem a pode achar? A Bíblia foi escrita há quantos milhares de anos atrás? Já nessa época já era difícil achar uma mulher virtuosa, que dirá hoje, né, com todas as influências do mundo, com todas as molezas que tem por aí, toda a facilidade, toda a promiscuidade. Então quem acha uma mulher virtuosa, ela tem um tesouro, né? Uma pedra preciosa, diz a palavra. Então, irmãs, seja uma pedra preciosa para sua vida. A mulher sábia procura criar seus filhos com disciplina. A disciplina é fundamental. Não é? Muitas vezes a mãe está falando, ficam quietas, mas as duas continuam falando. Mãe, fica quieta, mas as duas continuam atacando. Presta atenção no culto, e elas continuam falando. Não é? Ri, tá vendo? É assim. Então, disciplina. Não é? A disciplina é importante dentro da casa. Onde não há disciplina, há desordem,
a bagunça, a confusão impera dentro de uma casa, onde em vez de você dar amor para o seu filho, você está ali brigando, gritando, você entra numa casa e é aquela gritaria, aquele escândalo, ninguém se entende. Então isso, quando é que começa? Ah, vou educar meu filho quando ele tiver 18 anos. Esquece, já foi. A varinha ali tem que começar lá com 2 anos, 3. Ah, mas coitado, eu vou surrar meu filho. Não, você não vai surrar seu filho. Mas a palavra fala para você corrigir com vara. Alguém aí está afim de discutir com o Senhor sobre a ordem dele? Quem quiser, levanta a mão aí. Quem está afim? Eu acho que é a ordem de Deus, né? Então vamos obedecer o que o Senhor está dizendo. Provérbios 23:13. Não retires a criança a disciplina, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Hoje nós temos até leis que proíbem você de dar uma palmada no seu filho, que é um absurdo, né? Nós estamos indo para o lado oposto. Tudo bem, tem gente que espanca o filho, queima com cigarro, amarra, faz um monte de coisas que não tinha que fazer. Tudo bem, a lei tem que ser rígida, mas você não pode dar uma palmada, você não pode dar uma varinha no bumbum. Você tem que dar sim, né? Independente da lei. Um dia eu falando com meu filho, né, o mais novo tem 18 anos, isso há uns 2, 3 anos atrás, eu comentando com ele, falando, então você não apanhou porque não precisou, mas está na hora, hein? Pai, se você me bater, eu vou lá no conselho tutelar, brincando, tudo bem. Eu falei, vai porque aí depois do couro vai sair na minha mão, porque aí vai arrancar o couro, vai ser não tapa, vou arrancar o couro, aí você vai ter que ir lá mesmo, botar na cadeia. Sabe, é a mulher que sabe que a oração é a chave que move o coração de Deus. Por isso, ela ensina os seus filhos a viver em oração. Eu tenho um casal de amigos que são recém-convertidos, muito amigos, muito queridos, por sinal. E ele, eu falava a palavra para ele já há alguns anos, ele é meu cliente, meu amigo. E ele sempre pode daqui, escorrega de lá, pode daqui, escorrega de lá, católico, fervoroso, família toda cheia de santinhos e etc e tal. E foi muito difícil convencê-lo de alguma coisa. A esposa dele começou indo à igreja. E ela foi sábia, porque ela não forçava, ele queria que ela fosse na igreja católica com ele ela ia, né? Aí também ia no culto, pedia licença para ele, pedia para ele deixar, ele deixava. Né? Com o tempo, ele foi indo, hoje ele está indo no culto, está adorando, a vida dele mudou, é uma bênção. Né? Até foi engraçado, porque eu tenho gravado as pregações aqui na igreja e eu dei um CDs para ele. Né? E ele adorou, ele falou, nossa, mas essa palavra falou muito comigo, nossa, era o que eu precisava ouvir. E foi muito legal, né? Porque às vezes muda um pouco, né? Muda um pouco a disciplina, o dogma da igreja, já alerta um pouco a pessoa, né? Muda um pouco os parâmetros de pensamento dele. Hoje é uma bênção esse casal. E o filhinho deles, ele tem um casal de filhos. Um tem 3 anos, 4 anos, e uma menina tem 2 e pouco, 3 por aí. E eles toda noite eles sentam o casal e os filhos em volta da cama para orar. Então o menininho, que é uma gracinha, um molequinho, cabelinho branquinho, assim, loirinho, parece aqueles terríveis da televisão, né? Senta lá, ele ajoelha lá, papai do céu, papapá, ora, obrigado papai do céu, tchau. É assim que ele ora. É muito engraçado. Então você vê a diferença, né, de uma casa onde você está dando orientação segundo a palavra de Deus. Uma casa onde você está ensinando o seu filho a orar. Então, seu filho começa a acostumar com aquilo desde pequeno, para ele aquilo fica natural, fica normal. Né? Porque mais tarde vai ficando mais difícil, porque ele está envolvido com as outras coisas do mundo, é difícil você arrancar para levar para a igreja. Meus filhos, meu filho ainda não, porque ele era pequeno quando eu comecei a ir para a igreja, mas minha filha já estava naquela fase de ir para a bailinha, já contei aqui. E foi uma dureza, eu tive que endurecer com ela. Não queria, a mãe, não, deixa, ela precisa, não vai. Hoje ela agradece, hoje é uma bênção, hoje eu falei, ela prega em igreja, hoje ela é diaconisa, é uma bênção. Então, a responsabilidade dos pais é toda, do pai e da mãe. A educação é nossa obrigação. Nós temos que segurar nossos filhos, temos que orientar, temos que muitas vezes obrigá-los a fazer coisas que eles não querem, mas é do bem deles. Eles entendam ou não.
Muitas vezes leva um tempo para eles entenderem isso e mais para frente vão agradecer. Em 1 Pedro 4,7 diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É o que está acontecendo, eu já começou falando aqui sobre a apostasia, né, o desvio da fé, que a apostasia quer dizer o desvio da fé. As pessoas vão à igreja, começam a misturar com as coisas do mundo, tem igreja cantando funk evangélico, pagode evangélico, tudo está enfiado dentro da igreja. Ah, mas isso é uma forma de levar o jovem para a igreja. Com essa desculpa, se faz tudo dentro da igreja, tudo. Daqui a pouco nós vamos ter, não vou nem falar. Marcos 11:24, que eu me empolgo, gente. A minha mulher fala que eu não posso me empolgar. Eu fico aqui segurando. Por isso eu vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que não recebereis de Deus Filho. A mulher sábia entende que a palavra de Deus é a luz que ilumina o caminho dos homens. Portanto, ela estimula os filhos a ler a palavra de Deus. Então a mãe ela tem que ensinar também, né? Por que a mãe e não o pai? O pai, claro, com certeza. Mas a mãe, mesmo aquela que trabalha, ela tem um envolvimento maior, né? Ela tem um poder maior no controle dos filhos, porque desde pequeno estão amamentando, vão crescendo, dá comida, dá banho. Então o envolvimento da mãe sempre é maior. Então a mãe sempre tem que estar procurando desde a tenridade e colocando isso na vida das crianças, ensinando a ler. Se a criança não vai conseguir ler uma Bíblia, porque é um negócio bastante para eles, compra um livrinho, né? Tenha lá histórias bíblicas que a criança vai aprendendo devagarinho e vai ficando algo prazeroso. Então tudo isso é a função da mãe. Salmo 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus Cristo. Então nós temos que nos acostumar, temos que seguir tudo que o Mestre nos ensina. E é por aqui que nós temos que ir. A nossa família tem que seguir, é por aqui. Em Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Às vezes, alguns se desviam. Mas você já plantou a semente. Ah, mas agora eu tenho experiência. Tá bom, ele não quer, ele gosta, fez de tudo, ameaçou de sair de casa. Chega num ponto que não tem mais o que você possa fazer. Chega uma idade que você já não tem controle. Como é que é? Demorou? Tem 18 anos, demorou, já é. Sou maior de idade, demorou, já é. Então, nessa hora, escapou da sua mão. Mas você lá atrás, você já plantou a semente. Você já fazia orar com você já ensinou a ler o Evangelho, levou na igreja. Então aquela semente, aquele ensinamento, está tudo plantado na cabecinha deles. Mesmo que amanhã eles dêem uma voltinha aí pelo mundo, eles voltam. Eles voltam porque eles vão ver que o mundo é uma atração momentânea e que não traz nada, não agrega nada na nossa vida. Só traz morte. Provérbios 3:12 diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando a mulher é sábia, ensina os filhos a responsabilidade, ensinando a eles toda a responsabilidade dos serviços de um lar. Eclesiastes 10:18 diz assim: pela preguiça se enfraquece o pé, e pela prontidão das mãos a casa tem goteiras. Quantas pessoas hoje, quantos jovens hoje você vê que não sabem nem apertar um parafuso, não sabem trocar uma lâmpada? Isso o pai tem que ensinar. Meu pai, nesse ponto, meu pai me ensinou a fazer um monte de coisa. Eu me viro qualquer coisa, não sou nenhum expert, não tenho assim, altas habilidades manuais, mas eu me viro em tudo, faço qualquer coisa. Por quê? Lá atrás, meu pai veio me ensinando junto com ele, foi me mostrando como é que eram as coisas, e eu fui adquirindo experiência. Claro que na época eu queria brincar com meus amigos, meu pai não tinha que me ajudar a fazer esse portão aqui. Eu obedecia, era meu pai, tinha que obedecer. Né? Era minha mãe, vem aqui, faz isso aqui. Mãe, minha mãe mandava na venda, chamava venda, né? Mercadinho. Vai na venda buscar não sei o quê. Tá louco de raiva, tem que parar de jogar bola, vai buscar coisa para uma venda. Mas isso faz parte também, ensinamento está dando responsabilidade do seu filho. Ele está aprendendo como é que é. Porque aquela banana que está na fronteira, ela não nasceu ali. Ela veio em algum lugar. Alguém teve que ganhar dinheiro, ir lá comprar, pagar, trazer e comprar na fronteira. Ela não nasce ali. Então, esse é o ensinamento que nós temos que dar para nossos filhos.
E quem faz isso é a mãe, a amiga de Jesus, né? A mulher, quando é sábia, ensina os filhos a zelar das boas coisas e o seu lar é uma coisa boa. Em 1 Provérbios 3,13 diz: olha, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então, se nós fazemos o bem, se nós nos preocupamos em coisas boas e fazemos o melhor, principalmente para Deus, nós só vamos receber coisas boas. Por acaso você fala para alguém, eu te amo, e essa pessoa olha para você, eu te odeio. É muito difícil, né? Por mais que haja uma discussão dentro de casa, se o seu marido ou a mulher, né, tem uma discussão, e se você responde com uma palavra de carinho em vez de outro palavrão, ou em vez de gritar mais do que ele ou ela, garanto que a briga vai acabar. Não há contenda quando só um quer brigar. É muito difícil. Bem? A mulher, quando sábia, nunca anda sozinha. Procura sempre estar acompanhada pelas filhas, fazendo delas as suas companheiras. Né, Simão? São as duas companheiras. As crianças, desde pequenininha, elas imitam o que os pais fazem. O menino está lá, quer mexer no carro, quer lá apertar o parafuso. A menina quer lá arrumar a cama, vai lavar a louça, né? Depois odeia, não quer fazer. Mas quando é pequenininha, quer, né? Agora já não quer mais. As crianças imitam. Tinha até uma propaganda e tal, passando um pouquinho de tempo atrás na televisão, que achei muito interessante. O cara jogava o lixo no chão e ia lá e jogava também. O cara gritava com o cara no trânsito, o moleque saia pela janela e gritava também. Quer dizer, mostrando que você não pode fazer certas coisas na frente do seu filho, mesmo que você seja um mal educado, um grosso, um estúpido, ignorante, pelo menos na frente do seu filho, evita. Né? Se você não consegue se controlar quando está sozinho, controle-se na frente do seu filho. Porque ele vai aprender tudo que é ruim que você faz também, não só o que é bom. Então procure passar o que é bom só para os seus filhos. O que é ruim, deixa que aprende sozinho. Eclesiastes 4:9 até 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Eu marquei de 9 a 12 aqui, só marquei um. Deixa eu procurar aqui. Então não, gente, estou ficando velho. Quieta você. Ó. Deve ser Deus que subir isso. Presta atenção na pregação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas é que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se aguentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É? Então, nós mostrando claramente aqui na união, né, na família, do casal, né, a vida do casal junto, tem muito mais força. Separado, sempre fica mais difícil. Não é? A mulher que tem sabedoria usa de autoridade no lar. Ela sabe que no lar não há democracia. Por isso, ela não deixa os filhos agir em igualdade. Porque no lar, pai é pai, mãe é mãe, filhos são filhos. Então não tem essa democracia. Nós não estamos lidando com o partido político, com o povo, com o governo, não. Filhos estão lá para obedecer o que os pais mandam. Claro que o pai e a mãe tem que ter sabedoria. A própria palavra fala, não aborreçai os seus filhos, né? Mas não aborreçar não é assim, deixa ele fazer o que ele quiser, não vai brigar com ele. Não é isso, não. Ele não fica falando besteira, não fica falando coisas que não tem nada a ver. Ensina, dá a educação, dá o caminho que ele deve seguir. É isso que está mostrando aqui. Bem? E não tem essa democracia. O filho tem que obedecer o que a mãe e o pai falam. Romanos 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Isso vale no mundo também. Muitas vezes nós metemos a boca aqui no Lula, na presidente aí, etc. e tal, mas nós temos que lembrar que mesmo esses estão lá porque o Senhor permitiu. Então nós temos que ficar quietinhos no nosso campo e aturá-los. A mulher sábia procura usar a palavra de Deus para repreender os filhos, para que eles venham a ter temor do Senhor. Então o temor do Senhor é algo
extremamente importantes na nossa vida. O temor do Senhor nos faz segurar naqueles momentos em que a gente quer escorregar. Temor de Deus serve para nós nos controlarmos, porque senão a gente vai embora, né? Aqui eu vou dar 3 versículos aqui de Provérbios, são saltados aqui, que falam sobre o temor do Senhor. Eu gostaria que você prestasse atenção. Em Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Geralmente o tolo não quer ser ensinado. Ele acha que sabe tudo. Tudo que você fala para ele, já sei. Claro, a resposta mal criada, aquele coice, né? O temor do Senhor encaminha para a vida. Quer dizer, quando você tem o Senhor, aquilo te dá direção. Te dá direção para onde ir e para onde não ir. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Provérbios 10:27 diz: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Alguém aí quer que o Senhor abrevie os dias? Duvido, não é? Todo mundo quer uma vida longa, prazerosa, com muito dinheiro, muito conforto. A mulher sábia nunca. Aqui está escrito nunca. Aqui está escrito nunca, gente. A mulher sábia nunca questiona o que o marido fala. Pois ela sabe que o marido é cabeça dela e do lar. Eu li nunca, eu vou ler de novo, gente. A mulher sábia nunca questiona o que o marido fala, pois ela sabe que o marido é cabeça dela e do lar. 1 Coríntios diz assim, 11:3: quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. A mulher sábia que tem um marido crente, isso aqui é comentário, já não é 1 Coríntios. A mulher sábia que tem um marido crente, ela sabe que o marido cometer algum erro, é só orar a Deus que o Senhor vai revelar o erro para o marido. Muitas vezes a mulher está preocupada, né? O marido tem que obedecer ou submissa, seja lá o que for que nós estamos vendo aqui, que nós estamos passando para vocês e para nós todos, né? Mas meu marido está errando. Poxa vida, você é crente? Seu marido também é? Vocês têm temor de Deus? Não se preocupa, só ora. Só ora, o Senhor vai revelar para ele. É o que diz aqui. A mulher sabe que tem marido crente, ela sabe que o marido, se cometer algum erro, é só orar a Deus e Deus revela para o marido o erro. O marido é a cabeça do lar, foi colocado nessa posição pelo próprio Deus. Então o Senhor mesmo vai alertar: olha, você está pisando na bola aqui, está errado. O que você está falando só no momento não tem nada a ver. O Espírito vai tocar e vai mudar, não é? A não ser que não haja comunhão dele com o Espírito, né? Que seja uma família que já está toda degradada. Aí já é outro caso. A mulher virtuosa, Provérbios 12:4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Porém, a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos, gente. Isso aqui é terrível, né? A virtuosa é a coroa para o marido, ou seja, ela dá um destaque para o marido, né? Ele fica sendo notado, as pessoas olham, olha esse homem, o que é que ele tem? O mundo até fica de olho na mulher do cara, né? E é algo impressionante, no bom e no bom sentido, né? Ela cresce o olho. Então, e ela é uma pedra preciosa, algo muito considerado. E agora, aqui no final do versículo, ele diz que que procede vergonhosamente é apodrecimento aos ossos. Não quer dizer que o teu osso vai ficar podre, vai quebrar sua perna e vai cair de joelho. Não é isso. Isso aqui é um sentido figurado, né? A palavra tem muitas metáforas, muitas figuras de linguagem aqui. O apodrecimento dos seus ossos quer dizer o seguinte: a tua estrutura vai cair, né? Você tem uma mulher que só te envergonha, você vai andar com a cabeça enfiada aqui numa pessoa, dentro da terra, porque ela só te envergonha. Todo lugar que ela vai, ela faz você passar vergonha. Então aquilo vai te desestruturando, vai desestruturando sua família. Isso quer dizer que não é palavra. Se o marido for incrédulo ou crente, a mulher sabe que, segundo a palavra de Deus, ela não deve ensinar a ele, e sim aguardar em silêncio e orar. Isso aqui, para todas as feministas, é uma palavra que incomoda, né? Como é que eu vou ficar quieto? Não, meu marido aí, né? Eu tenho que ensinar para ele, mas tudo errado. A palavra diz que não. A palavra diz que você tem que ficar quieta e orar.
bênção. O marido não vai jogar a televisão uma bênção. Ele está vendo a atitude dela, ele grita com ela não grita. Ele fala: você é isso, você é aquilo. E ela não responde. Então está vendo a diferença. Está vendo que tem alguma coisa ali que está agradando. É assim que a mulher vai levar o marido para a igreja. É assim que a mulher vai mudar o caráter, a forma de pensamento do marido. Através do testemunho dela, da atitude dela em relação ao marido e aos seus filhos, inclusive. Bem? Em 1 Timóteo 2,11, aqui. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. A mulher sábia sabe que ela e o marido são uma só carne. Portanto, quando um filho se exalta contra o pai e desrespeita, ela nunca deve ficar ao lado do filho. Isso é muito comum, não é? Normalmente lá o moleque lá responde do pai, e o pai já quer catar o moleque, quer pegar cinta e dar-lhe uma sova, mas não, vai bater no menino, coitado. Peraí, né? Lembre-se, vocês dois são uma só carne. Se ele ofendeu seu marido, ele ofendeu você. E ele tem que corrigir. Óbvio, tudo com ordem e decência. Ninguém está aqui incentivando, fazendo apologia aí aos que tomam as crianças que batem e surram os seus filhos, não é? A mulher sabe que ela e o marido, tudo aqui já falou. Mateus 19, 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A mulher tem como função no lar auxiliar o marido e disciplinar os filhos e não ir contra ele. Toda mulher sábia edifica sua casa, a insensata, porém, derruba com suas mãos. Então, é o que eu estava falando, né? Normalmente homens de sucesso, tem muita gente, eu tenho amigos, inclusive, que vieram do nada, eram de famílias humildes, não tinham nada, não tiveram herança, mal tiveram um curso de nível médio, que dirá superior, e hoje tem imóveis, tem condição financeira bastante confortável. Por quê? Porque tiveram uma mulher parceira, esteve ali do lado dele nas horas difíceis. Vamos lá, vamos suportar, vamos levar. Eu tenho um amigo meu que ele morou de aluguel há muitos anos. Ele comprou um terreno no Embu e eles moravam numa casa alugada ali perto do Morumbi, na Vila Sônia. E era um sacrifício para eles pagarem. Os dois trabalhavam e era difícil para eles pagarem aluguel. Era um aluguel de, vamos dizer, hoje uns mil reais mais ou menos. Era difícil para eles bancarem aquilo lá. Era um dinheiro jogado fora, assim como eu também faço, né? Eles compraram um terreno, um condomínio assim, fechado, mas um condomínio simples, não tinha nenhum luxo nem nada, as ruas inclusive de Petrício. E lá, o que eles fizeram? Extremamente corajosos. Eu admiro muito o que eles fizeram lá. Poucas pessoas têm essa coragem. Eles foram lá, construíram um barracãozinho menor, ou mais ou menos do tamanho dessa sala do pastor aí. Lá colocaram duas camas, uma embaixo e uma em cima, e mais uma embaixo com um cachorro. Um colhe enorme, que dormia dentro de casa, eles não quiseram largar o cachorro no Belém. Então fizeram lá uma cama de 3 andares, uma para ele, uma mulher e o cachorro. Lá colocaram um fogãozinho de 2 bocas, lá, uma geladeirinha lá, mais um isopor que outra coisa. Os móveis dele ele encostou, pediu para a empresa onde ele trabalha uma área lá, o patrão emprestou lá e colocou os móveis dele tudo lá. E começaram assim. Começaram a fazer aqui uma foram morar lá, todo o dinheiro dele começou a investir, fizeram um quarto, uma cozinha e um banheiro. Simples. Depois do barracão, né? Aí foram para lá, trouxeram alguns móveis e assim começaram. Se você for na casa deles hoje, você vai babar. Puxa, esse cara tem muito dinheiro. Casa maravilhosa, mas faz mais ou menos uns 10, 12 anos que ele está construindo essa casa. Ele mesmo. Ele que pega o ajudante, no final de semana ele vai uma massa, a mulher dele ajuda, tem piscina, inclusive. Tem um carro manchão enorme, tudo feito por ele mesmo. O telhado maravilhoso que ele fez no carro manchão lá, ele tem lá forno de pizza, uma série de coisas. E ele fez como foi na internet, não sabia fazer aquele telhado, fez os desenhos, fez os esboços, comprou madeira, foi fazendo, passo a passo. Isso, por que ele conseguiu tudo isso? Porque tem uma mulher que foi parceira dele, que teve ali para dormir dentro do barracão, para uma casa confortável, pagando aluguel, mas não era uma casa confortável, uma casa boa. Se sujeitaram para lá no barracão durante 2, 3 meses até fazer a outra casa,
filhos ainda, foram para lá e estão nesses 10, 12 anos construindo a casa. E ela está ajudando a botar a mão na massa. Então, é essa mulher que leva o cara para cima. Como tem aquela que joga o cara dentro do buraco. Né? Muitas vezes o cara bonito de dinheiro, mas a mulher estava tudo no shopping, anda com o cachorrinho, na limusine, sai com o motorista, a vida do cara é a vida do caos. Né? Então a mulher é parte importantíssima na vida da família. Ela dá a estrutura e também desestrutura quando ela não age de acordo. Né? Quando o marido manda comprar alguma coisa ou fazer algo, a mulher sábia sabe que o que o marido mandou comprar ou fazer deve estar em primeiro lugar. Mulher geralmente não aceita isso. Né? A mulher não quer mandar, quer controlar, quer saber o que tal, o que não foi, o que fez, o que não fez. Cara, você vai comprar o quê? Ela gasta, vai na loja e compra 5 pares de sapato. Não sei para quê, porque eu tenho um par de pé. São 5, 6, fala aqueles 15 que no guarda-roupa ou mais. Né? Agora o marido vai, sai e comprou um tapete novo para o carro. Ah, meu Deus do céu. É uma briga danada. Né? Então, a gente percebe que não há união, não há respeito, né? Não há essa submissão de falar a palavra. Por quê? Porque existe uma ordem. No final de tudo isso aqui, nós vamos ver essa ordem, né? Como é que funciona. Porque, assim como na igreja, tem uma passagem de Paulo que fala que haja ordem no culto, né? Então você não pode fazer anarquia, porque você está aqui, está pregando, o outro está passeando, o outro está lá, ai, fulano, como é que está? Às vezes a gente chega atrasado e fala, minha mulher aqui, não cumprimenta ninguém, passa direto, pô. Porque as pessoas estão prestando atenção, não estão orando. Você entra, você atrapalha o culto. Então, ou chega antes, você cumprimenta, abraça, beija, pula no colo, faz o que você quiser. Entendeu? Começou o culto, seja no louvor também atrapalha. Ah, está louvando. E daí? O louvor é uma adoração a Deus, é uma oração que você está fazendo. É igual a pregação, tem o mesmo peso. Então, respeitar. Então, haja alguém no culto, haja alguém em casa. Também é assim. Casa também tem ordenanças, também tem formas de agir. Né? Quando a mulher é sábia, é um exemplo de obediência. Quando o marido pede a ela e os filhos fazerem alguma coisa, ela é a primeira a fazer. Por que ela é a primeira a fazer? Ah, mas minha filha, ela não está fazendo nada. Porque ela mostra, ela dá exemplo para os filhos. O amor que ela tem pelo marido. Correu na frente, fez. Então aquilo é do coração. Tem que ser assim. Se o seu marido é um brucutu, você é como é que chama? O ogro, você é o ogro, o xereque, você tem um xereque em casa, paciência, gente. Você casou com ele, agora aguenta essa mala que você arrumou, essa mala triangular de papelão que chega de perto e mexe. É complicado, né? Carrega, você que arrumou. Então, como é que muda isso? Do amor, do carinho. Não tem jeito, já está aí, não. Tentar endireitar, tentar mudar isso. Né? Bom, a mulher sábia, ela aceita a repreensão. A mulher sábia aceita. A tola não aceita. Então, muitas vezes o marido fala para ela, faça isso, faça aquilo. A sábia, opa. Até por esperteza. Né? Até por esperteza ela faz porque ela fala, deixa eu dançar aqui a boca do legal, alguém que eu vou dar uma força aí vai ficar legal comigo. Agora o cara pede, não faz, o que pede, não faz, o cara vai se aborrecendo, né? Aí o cara endurece e ela chora. Então eu peguei aqui, selecionei em Provérbios, aqui umas 8 passagens aqui mais ou menos, que falam sobre a repreensão. Então eu gostaria que vocês ouvissem só. Eu não vou nem citar quais são os versículos, eu só vou ler. Diz aqui, filho meu, não rejeitas a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. O que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. A disciplina severa para o que abandona a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Mais profundamente entra a repreensão no prudente
do que 100 açoites no insensato. É melhor ser prudente, né, gente? Pastor aqui. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Na família, cada um tem sua função. Ah, mas a mulher trabalha fora. Peraí, gente. Cada um tem sua função. Sustentar a casa é obrigação do marido, não é obrigação da mulher. O marido sustenta a casa. Ah, mas o meu marido ganha, não dá. Amém. Você quer ajudar, irmão? Está disposta? Não é obrigação sua. Quer ajudar? Amém. Ótimo, isso é louvável. Só não esquece do detalhe, tá? Cuidar da casa é obrigação sua. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. A obrigação sua é cuidar da casa dos seus filhos. Você saiu para trabalhar? Então faça turno dobrado. À noite você chega em casa e rala. Rala um pouco. Entendeu? Porque é a sua obrigação, não é do seu marido. Ah, mas meu marido não ajuda. Ele não tem obrigação. Ele não tem obrigação. Claro que o bom senso manda. Eu ajudo, por exemplo, em casa. Todo bom marido ajuda a sua esposa, é óbvio. Principalmente aquela que trabalha fora. Aquela que trabalha fora, o marido, poxa, tenha bom senso, ela está te ajudando, ela está fazendo o que não é obrigação dela. Então faça a sua também, que também não é sua, mas ajude. Então, bom senso. O bom senso cabe em todo lugar. E os filhos? Ah, mas meu filho não, meu filho é pequeno, tá? Pequeno uma ova. O quarto dele ele arruma desde pequeno. Aquela bagunça que você larga lá no seu quarto, você precisa arrumar, viu? Aqueles carrinhos jogados no chão, aquela meleca que você pôs embaixo da cama. Tudo isso aí você tem que limpar. Não é fácil não. Mas faz parte. Não. Amanhã os filhos vão ter filhos. E se eles não forem ensinados lá atrás, vão sofrer lá. Você ama seu filho? Você gosta do seu filho? Tem amor por ele? Então, repreenda, ensina, entendeu? E fale bastante não por ele. Porque só falar sim para o filho, a hora que tudo que você fizer é obrigação. Entendeu? Tudo que você fizer é obrigação, você não fala nada, é obrigação. Por isso você fala não, muito nossa, ele só volta falando sobre o pescoço. Então, é não. Ah, mas puxa, o que eu não tive eu quero dar para o meu filho. Tá bom. O que você não teve te ajudou a formar o caráter que você tem. Porque senão você seria outra pessoa. Pode ver que filhos herdeiros de grandes impérios, em pouco tempo após a morte do pai, acabaram com tudo e ficaram na miséria. É isso que você quer para o seu filho? É isso que você quer para o seu filho? Que ele pegue o pouco dinheiro que você conseguiu juntar e pegue, consuma tudo aquilo em droga? Que ele pegue, compra um carro último tipo, detone tudo que você tem, primeiro poste é dele, se ele não morrer, ainda vai ficar lá dando trabalho para você. Ah, mas isso é muito frio, né? Não é questão de frio. Sabedoria que vem do Senhor. Nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que aprender com a palavra. A palavra nos dá a direção. Vamos aproveitar, conhecer, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Não se liberte, irmãos. Conheça a verdade, você vai saber como cuidar dos seus filhos. E como cuidar do seu marido. E o seu marido também cuidar da sua mulher. Né? Porque a palavra fala para o marido: amai as vossas esposas. O marido não é exatamente chegar aqui, carcamando, chega em casa, pega o sapato, joga no lustre, a meia joga na televisão, a cueca joga na porta da entrada, traz uma cerveja! A mulher não é empregada doméstica, não, ela não está lá para servi-lo dessa forma. Né? Eu garanto que se você entrar em casa, dar um beijinho nela, um abraço, como é que foi seu dia? Sentar no sofá, ela vai dar um abraço em você, vai trazer lá uma Coca-Cola, porque é crente, vai trazer cerveja, né? Então, vai trazer aquela Coca-Cola bem gelada, né? Presente de gelo, traz lá, bota um sanduichinho. Então, é isso aí, a função da mulher é essa, agradar o seu marido. Isso, como eu disse, até por uma malandragem. Mulher, seja malandra, agrada o seu marido, você só vai ter bênção na sua vida. Não adianta querer tirar o nosso de ferro com mal, não, você não ganha. Amém? Isso vale. Esse tipo de convivência, a gente aprende muito quando a gente vai morar num prédio de apartamento. Quem mora em casa aqui? Todo mundo? Alguém mora em prédio aí? Para você? Eu sempre morei, uma parte do tempo morei em casa. Aí você vai morar num apartamento. Acabou a sua vida, porque você
pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E às vezes não é nem você, o teu vizinho faz e você se irrita, porque o cara fazendo barulho lá, você quer dormir 11 horas da noite e ligou o som. Ou ele vai meter um prego domingo às 7 horas da manhã na parede dele. Então, a vida em comunidade também é assim. A vida quando você está num lugar comum também é assim. Isso vale para casa. Não é? A mulher não pode pegar, nem o marido, pegar uma pasta de dente, espremer assim, né? Cai aquele monte aqui, você cai na pia, para aqui, larga a pasta lá, escova os dentes e larga aquela lambranha toda lá. O marido também, né? E ninguém vai reclamar que eu sou tão chato. Sabe? A mulher reclama que eu sou chato, porque eu sou muito cuidadoso com as coisas, não gosto de deixar ela jogada, porque eu tenho um pensamento. Esse pensamento eu sempre tive, mesmo antes de estar na igreja. Eu nunca faço nada, pelo menos eu tento, né? Não sou perfeito não, gente. Sou errado com todo mundo. Mas eu tento, pelo menos, não incomodar o outro. Nunca fazer algo que eu não gostaria que fizesse para mim. Então, se eu não gosto de uma coisa, eu faço para o outro. Então, se você não gosta que ninguém te aborreça, que ninguém arrume serviço extra para você inutilmente, não faça para o outro. Né? Organize, se cuide. Na hora da divisão de tarefas, vamos todo mundo ajudar, lembrando que cada um tem sua função. Então, a mulher ajuda o marido a trabalhar? Ajuda, mas ela não tem que sustentar o marido. O marido perdeu o emprego? Sessão da tarde, deitando no sofá e fica vendo a sessão da tarde, não arrumei emprego. Mas não saiu daí, rapaz. Ninguém vai dar uma porta que vai me oferecer emprego. Eu vou trabalhar, está tudo certo. Não, a função é sua. A função é sua, você tem que ir lá. Vai. Uma coisa que a mulher trabalha, quando chega em casa é aquela zona, não tem roupa para pôr, a casa parece um chiqueiro, o porco entra tampando o nariz em casa, que é o horror. A mulher tem que se virar, ela trabalha fora, cuide da sua casa, a obrigação é sua, manter aquilo limpo. Amém? A Bíblia fala sobre a mulher rixosa, né? Aquela que gosta de arrumar encrenca. Diz assim que é melhor morar num canto do eirado do que uma mulher rixosa numa casa limpa. É melhor você morar na favela do Heliópolis, lá em São Paulo, do que no Morumbi, departamento de cobertura, com uma mulher chata. Melhor morar numa terra deserta do que uma mulher rixosa e iracunda. Vem? Vamos abrir aí Efésios 5? Todo mundo achou aí? Amém? Assim diz aí no 24. Efésios 5, 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo. Em tudo. Em tudo. Assim os maridos. Não está escrito 2 vezes, não é? Eu só estou lendo aqui. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Bem? Então, das mulheres é basicamente o que eu queria falar para os irmãos. Hoje eu estava preparando a pregação e eu depois estava dando uma olhadinha na internet e vi um pastor pregando sobre um negócio lá que eu achei interessante a gente acrescentar aqui, mas tem a ver com os filhos. Eu achei bastante interessante. Ele falou que eram 20 dicas para criar um filho emocionalmente saudável. Só que ele falou 20, mas ele só, na hora que ele pregou lá, só pregou 13. Então, irmãos, eu não sei o resto, aliás, 13 não, só pregou 12. Então, as outras eu fico devendo, tá? Então, diz assim, são várias coisas que você tem que fazer para que você tenha um filho que seja emocionalmente saudável. Porque quantas crianças você vê aí que vai dar tudo, carrão do ano, manda clube, melhor clube de São Paulo, o cara faz escola, o cara só estuda em escola todo ano, o cara gasta R$2.000 de mensalidade, o cara é muito feito. Porque não é só isso que os filhos precisam, os filhos precisam do pai, da mãe, da presença deles. Então eu queria acrescentar isso na pregação hoje, esses tópicos aqui que o pastor falou lá, que eu achei bastante interessante. Então, o primeiro que ele disse lá era assim: declare seu amor ao seu filho. Quantas vezes você chega para o seu filho, ou quantas vezes seu pai, sua mãe falaram para você: eu te amo?
Quantas vezes? 1, 2, nenhuma, 3, 20, 100. Né? Então, às vezes a gente vai passando, o tempo vai passando e a gente não fala. Né? E depois de um tempo, minha mãe, de um tempo para cá, resolveu, agora ela parou. Né? Ela resolveu falar assim: eu te amo. Que me dá até um arrepio, porque nunca falou. Né? Nunca na vida falou. Era grito, minha mãe era assim: era grito, me ensinava, era tudo no berro. Aí depois de velho, né? Ela vai me falar que me ama, foi esquisito, né? Eu até fico assim: tá bom, mãe, eu também, tá, tchau. Então, acostume seu filho desde pequenininho. Se não falou ainda, nunca é tarde, começa. Né? Fala: eu te amo, meu filho, te amo, se precisar de mim, eu estou aqui. Os filhos também. Eu quando falar com a mamãe também gosta. Papai também. Esse ponto não posso reclamar, não. Meus filhos são um puxa-saco, né? Desenhe a segunda opção, a segunda dica aqui. Desenvolva a autoestima dele. Mostre seu potencial. Porque muitas vezes a gente enfia o nosso filho no buraco, né? A gente vive falando assim: mas é uma besta, cara. Eu cansei de ensinar isso para você não aprende nunca. Tem até o poder da língua, né? Tu tá sacramentando aquilo na vida do cara, o cara vai ser um glória, né? Você vai ver o que ele vai dizer, porque você já falou tudo de ruim para ele. Não, então incentiva seu filho, faça com que ele cresça, ele fique estimulado. Filho, você tem que tirar um desenho. Vou mostrar para você de desenho. Não tem tempo para pagar, mas vamos ver se tem alguma de graça. Entendeu? Incentiva, vai com ele na escola, procura dar essa atenção. Não que você não consiga, ele está vendo o teu interesse, ele está vendo que você se mexeu, você foi lá para fazer isso por ele. Isso me dá muito valor, muito valor na vida dele. Bem? A terceira dica aqui: seja amigo pessoal do seu filho. Então, muitas vezes os pais, eles esquecem, né? Só sabem repreender. Mesmo falando eu te amo, de vez em quando você tem que ser meio cúmplice do seu filho. Você tem que estar ali do lado dele, né? Como se fosse um amigo mesmo, porque ele tem a liberdade para falar para o seu pai. Vai falar para ele, né? Antes de você descer o sarrafo nele que você não quer que ele vá falar, aqui não é um lugar de perdição, mas é o Satanás liberando, porque aqui não é o fim do mundo, você não vai lá, é de comigo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai e você vai ficar sabendo. Entendeu? Sabedoria, irmão. Mas você tem muita sabedoria para lidar com os nossos filhos. Principalmente os jovens, né? Que vão ter amanhã os seus filhos para cuidar. Então já tem que começar a pensar nisso. Como é que vai ser? Como é que eu vou tratar meu filho? Vou tratar de filho aqui na igreja, não vai lugar nenhum, não adianta. Não adianta. Muitas vezes você é obrigado, você quer ir. Você acha importante para você isso? Olha, eu sei que lá não tem nada que presta, não vai acrescentar nada na sua vida, aqui na terra a porta larga, ele vai levar você para o inferno. Você quer ir? Papai vai junto, tá? Vou lá, eu estou junto, a gente senta na mesinha, papai pede uma coca para mim, outra coca para você, e fica no chão, ele vai pôr no carinho. Não tem problema. Vamos lá. Pai é assim, pai e mãe também. A quarta dica: ouça com o coração do seu filho. Às vezes você ouve o teu filho contando um negócio para ele é importante. E você está achando aquilo tão. O filho está achando isso. Isso é porcaria. Aí, gente. O que para você é nada, para ele é uma coisa importante. Para ele, às vezes, aquilo é uma coisa que é de extrema necessidade. Para você, aquilo não é nada. Então, ouça seu filho. Use o seu coração para entender isso. Quinta dica: peça perdão quando errar. Ai, como é difícil, né? O pai erra também, a mãe também, né? E quando a gente erra, a gente tem que dar o braço a torcer. Até porque a gente quer que o filho peça perdão, não quer? Não quer? Então, se a gente quer que o filho peça perdão, por que a gente não faz isso? Por que nós não fazemos isso também? Então, o exemplo vem de nós. Tudo que os nossos filhos vão ser na vida deles vai ser um espelho nosso. Vai ser um reflexo de tudo que nós passamos para ele e do que ele viu na nossa vida. Aqui no 6, na dica, é interessante: conte sua história. Todo mundo tem uma história para contar na vida. Né? Às vezes você fica em dúvida, né? Às vezes não dá para contar com o filho, né? Mas você dá aquela podada, né? Censura, bota lá aquela barrinha preta em cima assim, da história e vai contando um pouquinho. Mas conte sua história, você tem que saber como é que foi a sua infância, a sua adolescência, como é que foi a sua educação, o que você errou. Tudo isso aí acrescenta
da personalidade dele. Tudo isso aí vai servir para ele no dia a dia. Tudo isso vai servir para a formação do caráter dele. E para amanhã ele cuidar do filho dele. Então, toda criança que é bem estruturada emocionalmente, né? Espiritualmente, nem se fala, né? Óbvio. Uma criança criada dentro da igreja, ela tem outras atitudes. Com os coleguinhas na escola, ela já tem outra postura, né? Então, tudo é diferente, tudo depende de nós. A 7ª dica: não abra mão da disciplina. Nunca. Nunca. Ah, isso, eu fico ficar chateado se eu fizer isso. É melhor ele chateado que você. Entendeu? Melhor ele chorando do que você. Porque se você não fizer ele chorar hoje, quem vai chorar é você amanhã. A 8ª. Não anule, ou melhor, eu vou até mudar. Nunca anule o efeito da disciplina. O que quer dizer isso? O pai foi lá, moleque, você fez isso, vai pra parede, pega pra parede, fica aí, daqui 2 horas você sai. A mãe lá, filhinho, fica com mãe, acabou. O pai é um monstro e a mãe é a melhor pessoa do mundo. Aqui do pai, eu tinha um vizinho, o filho dele tinha 7, 8 anos, falou pro pai assim: meu pai era ruim mesmo. Pai, quando crescer eu vou te matar. Não deu tempo, o pai dele morreu antes. Mas eu acho que com a convicção que ele tinha, ele ia matar o pai dele. Porque é impressionante, desde os 7, 8 anos ele falava: pai, eu vou te matar. Mas ele falava com ódio tão grande. Porque o pai ela disse que qualquer coisinha arrancava assim, a sorte que ele caía a calça, e sarrava o moleque. Ruim mesmo, deixava o moleque todo cheio de verdade. A 9ª dica: cumpra suas promessas. Muitas vezes a gente fala um negocinho para dar aquela enrolada básica no filho, né? Está enchendo o saco, que é isso, que é aquilo. Ah, não vai comprar depois para você, oferta. Falou que vai comprar, tu compra, faz força. Entendeu? Ah, se eu não ia comprar, não vou comprar. Ou, não tenho dinheiro agora, um dia talvez eu compre. Tudo bem. Isso é uma promessa de talvez um dia você compre. Agora, prometeu, cumpra. Assim como para Deus, a palavra não fala, aquilo não faça nenhum voto. Mas se você fizer um voto, cumpra. Porque Deus não fica esperando que você fique fazendo voto com ele, não, Senhor, agora eu sou a melhor pessoa, eu não vou falar mais palavrão, eu não vou xingar meu irmão, não vou dar uma tapa na cabeça da minha tia. E aí você faz tudo isso aí do mesmo jeito. Então, não prometa aquilo que você não pode cumprir. A 10ª dica: respeite as emoções do seu filho. Você tem mais ou menos parecido com o que nós falamos agora há pouco, que a gente às vezes não valoriza, né? Eu lembro quando eu era pequenininho, eu era bem apaixonado desde pequeno. Eu tinha acho que 5, 6 anos, eu tinha um apartamento na praia que o papai tinha comprado lá. Tinha uma vizinha que ela tinha acho que 16, 17 anos, eu era apaixonado por ela. Eu tinha 5. É verdade, gente, é verdade, gente. E quando chegava na época das férias, eu passava o mês inteiro com a minha mãe na praia. Então, eu chegava, ajudava a mãe a descarregar o carro lá, botava as coisas lá no apartamento. A primeira coisa que eu fazia, corria lá para a porta do apartamento da moça, que eu não lembro o nome dela. Corria lá, ela não estava. Eu chegava, a pessoa ia ser na mesma época, né? Mas ainda não tinha chegado, eu chegava lá, ficava chorando. Eu não perdi. E ficava triste, né? Ficava triste de verdade, era uma coisa sentida. E minha mãe debochava de mim, né? Mas chega as coisas, então, às vezes a gente não dá valor ao sentimento de uma criança. A gente pensa que é uma caixinha, né? Não, mas o que é isso? Você tem 16 anos, tem 5. Respeite que é um sentimento que a criança tem. Para você, muitas vezes não é nada, para a criança é algo de muito valor. E que aquilo muitas vezes está ferindo ela. Né? Ela está sentindo aquilo. Eu chorava muito. Então, essa é uma primeira. Dê carinho, muito carinho aos seus filhos, mas imponha limites. Porque as pessoas misturam muito isso, né? Ai, dá carinho, ai, filhinho, pode tudo. Até você ficar louca, quando você não aguenta mais, você tem que cuidar tudo. Então, dá limite, desde pequeno, fica fácil. Quando foi desde o início, não tem erro. Depois que já tem alguns anos de idade, porque eu deixo a mãe assim, ó, cavalona, grandona, aí é difícil mudar, né? Porque o caráter já está formado, você fala não pode, mas sempre
Mude antes, né? Mude antes. Eu tenho um netinho postiço aí, eu não posso deixar de falar dele. Eu tenho um netinho postiço, que é o cão chupando manga, de tamanho, né? O pessoal fala. Ele é terrível, é o neto da Cris. Ele tem um temperamento, ele é muito inteligente. Né? E muitas vezes a gente fala, mas Cristina, ele é tão pequenininho, é uma criança uma ova, eles são terroristas. São terroristas, né? Qualquer coisa eles estão assim, escrevendo lá no Al-Qaeda. Eles são muito inteligentes, E o neto dela, ele é muito, além de inteligente, ele é muito ativo. E ele sabe onde dar um nó em você. Ele sabe. Então você pensa que está indo tudo bem, você está dominando, nada, está controlando, está nada. Ele está dando a volta em você, lá atrás ele vai sacanear. A gente tem que ter muita sabedoria com a criançada, principalmente hoje em dia, que é a informação, a globalização, tudo isso daí, tudo que é amplo, está tudo na mão deles, né? Tablet, né? Notebook, né? E outras tecnologias aí, a criançada detona, a criançada está sabendo tudo. O que nós levamos anos para aprender, eles aprenderam quando nasceram, já vieram sim, já veio nesse release, já veio na forma, né? E por último, aqui que ele citou lá foi supervisione na internet. Esse veneno que está aí na vida da gente. É um veneno, mas que é uma ferramenta poderosa, extremamente útil na educação, fantástica, mas ao mesmo tempo perigosíssima. Né? Porque a maioria dos jovens eles fazem mau uso daquilo, passam horas e horas enfiados naquela porcaria. Hoje eles não se relacionam mais, eles sentam na frente do computador e passam uma parte do tempo conversando, e numa linguagem que ninguém entende, só eles. Né? Então tudo que eles aprendem na escola, eles vão aprender lá no MSN. Tudo. É impressionante. Não é? Como é que é? Pois é, não. Então, e além tem um agravante. O meu filho estava na escola, está ainda, né? Ele está acabando aí o ensino médio, e no que é sexta série, acho que sexta série antes, né? No primeiro ciclo lá, ele estava escrevendo umas coisas lá. Arthur, o que é isso? Meu, está tudo errado o que você está escrevendo aqui. Aí eu fui falar com a professora dele. A professora falou assim, não, a gente não pode inibir a criança, entendeu? Nós não podemos deixar a criatividade deles, eles vão aprender com o tempo. Eu não quero aprender com o tempo, aprender errado, vai escrever errado a vida inteira. Então essa educação que você está vendo hoje na escola é uma educação totalmente furada. E você vai querer convencer o professor acha que está certo. Não tem o que fazer. Então você soma tudo que eles não aprendem na escola ao MSN, que acaba de detonar um pouco, eles aprenderam, daqui a pouco vai parecer um bando de índio, não é? Daqui a pouco está assim, levando outra porta e flecha, e tanga, e etc. Não é? Então, irmãos, tenho dito, era isso que eu queria falar para os irmãos hoje. Desculpa que eu acabei de estender um pouco, não é? Espero que tenha sido útil. Tá bom? Quero chamar o pastor Thiago para. Amém, irmãos? Obrigado.